Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa terça-feira, que como sempre está recheada de informações para vocês, o programa recheado de informações para vocês que estão aqui sempre com a gente nos acompanhando, e também é o momento de vocês participarem com a gente. Vocês podem participar através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Hoje, gente, nós vamos falar sobre dois temas muito importantes, temas que estão sendo discutidos por alunos do Unipan, alunos do curso de Psicologia do Unipan, e que têm feito parte da nossa sociedade aqui em Patos de Minas, nossa região, e num contexto geral também, levando isso para o nível nacional, que são temas que estão sendo muito discutidos hoje e que merecem muita atenção. Lembrando, gente, que todas as pessoas que participarem com a gente hoje no programa vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiore muito especial. Então participem com a gente, é o momento de vocês passarem suas dúvidas, suas perguntas, e na medida do possível que a gente vai colocando na nossa conversa e respondendo para vocês. Bom, antes de mais nada, queria falar para vocês os temas que nós vamos discutir aqui hoje. Nessa primeira parte do programa, nós vamos falar sobre violência doméstica. E na segunda parte do programa, nós iremos falar sobre abuso infantil, abuso sexual infantil. Então, são temas que fazem muito parte mesmo do nosso cotidiano, do que a gente tem vivido hoje. Bom, para começar, queria dar boa noite, desejar boa noite para as nossas convidadas, a professora Regiane, que é psicóloga e professora universitária também no Unipan, e a Bruna, que é aluna do 7º período de psicologia do Unipan. Boa noite, sejam bem-vindas ao programa. Boa noite. Boa noite. Bom, esses temas, como a gente estava falando aqui na abertura, são temas que realmente estão sendo muito difundidos e muito discutidos, principalmente no momento que a gente tem vivido hoje no Brasil, né, professora? São temas que a sociedade está discutindo muito, né? Tem acontecido muitos casos, principalmente na nossa cidade, que tem trazido o espanto e tem trazido também a discussão dos assuntos que são muito importantes mesmo. É importante que a gente possa falar sobre esses assuntos, é importante que a gente possa circular essas informações para que a sociedade também participe, para que a sociedade possa também propor ações relacionadas a esses assuntos tão difíceis de falar. Aqui em Patos de Minas, o pessoal sabe, a gente tem noticiado aqui nos nossos telejornais diariamente a quantidade de assédios, de tentativas e estupros consumados registrados esse ano, mas esse ano os números estão sendo divulgados, estão sendo mais falados, mas isso acontece durante todos os anos. E a gente queria entender um pouco sobre o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de ato, cometer esse tipo de ato, e como que isso interfere na vida daquela pessoa que sofre aquele assédio, aquela tentativa ou aquele estupro. Para a gente entender um pouco sobre isso, é importante a gente voltar para o núcleo familiar, que é essa questão da violência doméstica. Explica para a gente, queria que vocês duas comentassem sobre isso, o que é violência doméstica? A violência doméstica, ela é todo aquele tipo de violência, seja ela física, psicológica, social, moral ou patrimonial, que acontece no âmbito familiar e é praticada por algum membro da família, normalmente o cônjuge. A violência, ela é um tema muito negado na nossa sociedade, é um tabu. Assim como falar de morte é um tabu, assim como falar de estupro também é um tabu. Sempre tem aquela teoria, aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher e tal. Então, o que acontece? Essas famílias, essas mulheres, principalmente, elas vão sofrendo em silêncio, porque a gente tem uma cultura muito arraigada que diz que o casamento é uma entidade suprema, que o casamento ele tem que ser preservado a qualquer custo. Então, pelo nosso sócio-histórico, pela nossa cultura mesmo, acredita-se que se tenha que viver nesse ambiente violento em prol desse casamento durar o resto da vida. E, às vezes, até em prol daquilo que, às vezes, chama de amor, né? Que, muitas vezes, falam que é em nome do amor que a pessoa suporta
aquela situação, aquela vivência que ele está com ciúme, não quer que eu saia sozinha, ou ele não me deixa vestir determinada roupa, ele só posso sair com ele, mas é porque ele está cuidando de mim, de uma certa forma ele está cuidando de mim. Então, vai ficando sempre nesse discurso de que isso é amor, que isso é cuidado, mas, ao mesmo tempo, ela vai ficando fora da sociedade, ela vai ficando isolada. E a gente está falando, assim, aqui agora falando de mulher, né? Mas, assim, no caso da mulher, porque a violência doméstica ela pode ocorrer tanto para o homem quanto para a mulher. Para o homem quanto para a mulher, para a criança, né? Mas, assim, no caso da mulher, quando o homem comete, que é mais comum isso acontecer, acaba que ela vai ficando totalmente isolada. E aí ela vai se sentindo desconectada, então, dessa realidade, desse momento, de viver a vida com outras pessoas, inclusive da família. Aí ela fica sem uma rede social onde ela pode se apoiar. Ela nem consegue ir lá e falar e contar, olha, isso está acontecendo comigo, porque essa rede social acaba sendo diluída nessa situação dela ficar impedida de fazer. Não, mas ele não me impede, assim, ele fala para eu não ir, ou ele arruma alguma coisa para fazer na hora que a gente marcou para poder sair. Então, ele desvia o que é para ser feito naquela hora, para fazer de acordo com o que ele quer. Então, são situações que vão ficando muito marcadas. É uma situação de muita pressão em cima da pessoa. E, no caso, a gente falando aqui também dessa questão do que vai interferir para que você dê um basta naquela relação. Às vezes, como você disse, você acha que aquilo é amor, mas tem outros fatores que também pesam muito, que é a questão econômica, a questão dos filhos, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente enumera vários fatores que pode levar uma mulher a permanecer numa situação de violência. Claro que não é em todos os casos que isso acontece, mas acredita-se que, primeiramente, questões culturais, questões de familiares daquela mulher. Por exemplo, se a mulher viveu em um ambiente em que, por exemplo, o pai a agredia e, por exemplo, falava algumas frases do tipo: eu estou te corrigindo porque eu amo você, eu te bato, mas eu te amo. Então, ela internaliza aquilo de uma maneira que, quando chega no casamento, ela acredita que o companheiro dela está agredindo porque ama ela, que é uma forma de amor. Existe a situação financeira, que muitas vezes as mulheres elas não têm condição de sair de casa. Existe a questão dos filhos, não tem para onde esses filhos irem. Existe aquela questão que eu falei sobre a entidade suprema do casamento, que, às vezes, eu sou julgada pela minha família, eu sou julgada pela sociedade porque eu me divorciei. Então, assim, são vários fatores que mantêm essa mulher no ambiente agressivo. Aquela frase que muita gente usa: a mulher permanece na violência porque ela quer, a mulher é agredida porque ela quer. Não é bem assim. Ela gosta de apanhar, né? Não é dessa forma? Não é nesse contexto? Não é dessa forma, né? Vamos falar, então, da Lei Maria da Penha, né? Quantos anos ela ficou nessa situação de ser submetida a essa violência? 23 anos. Quanto tempo que alguém suporta? Daí é uma coisa que a gente não tem como determinar. Cada um suporta um tanto e também podem auxiliar que ela se sinta segura para ela sair daquela situação. É isso que eu acho que a sociedade precisa começar a conversar. As leis ainda são brandas, tem a Lei Maria da Penha, que estabelece que as pessoas mantenham distância, mas nem sempre ela é cumprida e, principalmente, é muito difícil dela ser fiscalizada, né? Ela é muito difícil de ser fiscalizada e também a questão de... até para que ela possa chegar lá e fazer a denúncia, isso aí vai depender muito do que ela imagina que ela vai ter de rede de apoio, né? Porque,
pensa, se ela já ficou totalmente separada da família, não consegue mais, ela não trabalha, porque às vezes não deixou ela trabalhar e ela aceitou aquele lugar também, né? Aquela situação, ela ficou totalmente sozinha nessa situação. Então, aí ela acaba não achando que, se ela contar isso para alguém, se ela tentar sair dessa situação, como que ela vai fazer, né? Então, assim, a mulher precisa ter essa segurança de que as instituições, elas vão realmente dar esse apoio, porque às vezes ela chega numa delegacia para poder fazer uma denúncia e muitas vezes, nada, isso é briga de marido e mulher, volta para casa. Desencoraja ela de tomar uma atitude. E às vezes ela até chega a tomar, é bem recebida, tal, mas e depois fica com medo, porque chega em casa, pede perdão, olha, eu não vou fazer mais isso, me dê mais uma chance, né? Então, assim, ela acaba voltando atrás. Tá certo, gente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas vamos voltar daqui a pouco falando ainda sobre esse assunto, falando agora sobre estatísticas, números, gente, que estão impressionantes, impactantes, e como que a gente pode saber fazer para reverter a situação. E lembrar, gente, violência doméstica, quais são os contextos para quem está envolvido ali naquela situação, o que isso pode trazer de problemas mesmo que vão impactar principalmente os filhos também durante a vida deles, como criança, como adultos. Então nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco falando também sobre esse contexto. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. Continuamos falando agora a respeito de violência doméstica. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão para fazer, pode participar conosco através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Lembrando que todas as pessoas que participarem vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiori. Bom, voltando para o nosso assunto, aqui comigo a Bruna, que é estudante do 7º período de Psicologia, e a professora Regiane, que além de ser professora universitária também é psicóloga. A gente está falando sobre essa questão da violência doméstica. Para as pessoas entenderem, a Bruna comentou aqui que a gente, quando fala em violência doméstica, a gente pensa naquela pessoa, homem, mulher, criança, que está sendo agredida fisicamente de alguma forma. Mas tem outras formas de atingir o outro, a não ser somente pela agressão física, né? Porque a agressão física é aquela que a gente vê, mas e aquela que a gente não vê e que nas estatísticas também não aparece, né, Bruna? Sim, a gente fala que a violência física ela é o último estágio da violência. A violência física é aquela que é mostrada para a sociedade. Primeiro, normalmente, essa mulher passa por uma violência psicológica, onde o agressor ele ameaça, ele intimida, ele fica enciumado, ele começa a fazer chantagens e coisas do tipo. A mulher pode passar também pela violência patrimonial, por exemplo, onde esse agressor ele se apropria de bens da mulher, ou senão ele quebra os bens, ou atenta contra a vida de um animal de estimação, por exemplo. E também a violência sexual, porque não é porque a mulher é casada que ela precisa se sujeitar a todas as relações sexuais que o marido deseja. Então, quando esse companheiro força uma relação sexual, também é um tipo de violência. Então, quando eu mostro para a sociedade essa agressão física, normalmente é algo que já vem acontecendo há anos, é algo que a mulher já está sofrendo há bastante tempo. Agora, professora, a gente está falando aqui do casal, essa situação que a Bruna falou pode ser também transferida para uma mulher que faz esse mesmo tipo de ato com o homem, mas quando entra filhos, como que isso pode interferir na questão da educação do seu filho, no que ele vai se tornar futuramente? Isso, por exemplo, o filho presencia aquilo ali na relação, ele pode transferir aquilo para um possível relacionamento futuro? Ele pode, né? Porque a criança, ela desde pequena, quem vai apresentando o mundo para a criança?
somos nós, os adultos. Então, como que a gente apresenta, isso vai se inscrevendo nele, ele vai internalizando aquela forma de agir. E aí ele é submetido a essas violências e na escola, que logo em seguida ele vai para a escola, ele vai começar também a fazer essas violências, né? Pode ser que ele sofra também de um outro jeito, ou ele fique mais quieto, ou ele fique mais retraído, não participe tanto, tem muito medo, porque a agressão, né, na hora que está acontecendo, ele fica muito assustado e depois, em outras situações, tudo ele vai ter medo, a autoestima dele vai ficar baixa, ele não vai conseguir se relacionar com as pessoas de uma forma adequada. Então, quem vai apresentando o mundo para as crianças somos nós. E a personalidade dela vai se formando aí desde pequenininha. E como que isso vai desenvolver depois, enquanto adulto, é uma coisa que pode, sim, trazer dessa relação, né? Inclusive, pode acontecer do filho tomar uma atitude contra aquele agressor do casal, contra o pai ou contra a mãe, ficar revoltado, se tornar rebelde, trazer problemas do cotidiano com amigos para dentro de casa. Inclusive, a gente vê casos aqui em Patos, a gente já noticiou aqui, caso de um filho que tomou uma atitude de tentar contra a vida do pai, porque presenciava o pai agredir a mãe. Isso mesmo, isso acontece muito, né? Assim, acaba que o filho vai proteger aquela mãe, né? Na ideia do amor mesmo. Olha só como que repetiu, né? Na ideia do amor, para proteger aquela mãe, ele também comete uma violência, né? Aquilo já ultrapassou ele não consegue mais guardar aquilo dentro dele, então ele vai agredir aquele pai, no caso, né? E isso é uma repetição do que ele viu também, né? Aquela mãe com aquele pai em nome do amor, e ele, em nome do amor, também agrediu o pai para proteger a mãe. E é uma coisa que acontece muito também. A Bruna tem dados para a gente de que o Brasil está à frente desses números tão horríveis dessas situações tão horríveis que nós estamos falando aqui agora? Sim. Segundo os últimos dados que nós temos, que são de 2013, o Brasil é o primeiro país do mundo em termos de violência doméstica, onde em torno de 700 mil mulheres são agredidas anualmente, o que dá mais ou menos uma mulher agredida a cada 15 segundos no Brasil. Vocês acham que isso é fruto de uma cultura machista, por exemplo, e pode estar enraizada aqui no nosso país? Ou isso é fruto de leis sem expressividade, sem atingir o resultado que espera? O que vocês acham que pode ser a causa para essa estatística, para esse número tão alarmante? É uma questão histórica a da mulher, né? A mulher submetida, assim, há bem pouco tempo que a mulher pôde escolher com quem ela queria se casar, né? Ela teria o casamento, dentro do casamento, se ela não cumprisse com as obrigações, ele poderia anular o casamento. Então, assim, a sociedade, a história vem trazendo para a gente a nossa história de mulher, né? Que a gente foi submetida e que agora a gente tem tentado sair desse ciclo, né, de submissão. E as leis são extremamente importantes para poder dar essa sustentabilidade, né? Para poder dar essa credibilidade que a gente precisa para poder confiar que vai ser diferente, que pode ser diferente, né? Que a gente pode amar e não ser tão sofrido, né? Não ser Agora, quando que as pessoas de fora, que estão por fora dessa relação, os pais, os amigos, quando que eles podem observar, como que eles podem observar o que está acontecendo ali naquela relação, naquele núcleo familiar, e de que forma que elas podem ajudar essas pessoas que estão passando por essa situação? Eu acredito que o primeiro de tudo deve observar mesmo aquela relação. Espera lá,
a minha vizinha não anda saindo de casa, eu ando escutando gritos, eu ando escutando brigas com frequência, ou se não, nossa, mas ela está com alguma marca um pouco diferente do habitual em alguma parte do corpo, ou ela anda muito triste, ela anda muito cabisbaixa, por exemplo. Isso são sinais que se deve observar. E, como eu já disse, do contrário do que a gente pensa, nesses casos, a gente deve, sim, meter a colher na briga de marido e mulher, porque talvez seja uma forma de ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Então, a gente tem o Disque 180, que é um canal gratuito, anônimo, onde você pode denunciar algum caso de violência doméstica. Porém, acredita-se que o mais viável seja ir a uma delegacia mesmo, porque quando você liga para o 180, até essa informação chegar na delegacia, demora um tempo. Então, você pode procurar uma delegacia, não precisa ser uma delegacia da mulher, qualquer outra delegacia tem a obrigação de fazer um boletim de ocorrência e de atender esse caso da mesma forma, só porque é ainda um pouco complicado, porque vai da opção da mulher também. Porque eu posso fazer denúncia, mas se a mulher não quiser seguir adiante, se ela não quiser representar a denúncia, ela não precisa, ela tem essa opção. Então, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização para que essas mulheres deem prosseguimento a essa denúncia. Que essa questão de confiar, né, que isso vai mudar. Ah, não, mas se eu denunciar, depois eu vou ficar mais exposta ainda. Então, eu fico com medo de denunciar mesmo. E aí a gente vai para um outro assunto agora, um contexto também, que é a questão do feminicídio, que a partir da violência doméstica acontece os casos de morte, né, de homicídio contra o gênero, que no caso, contra a mulher. E esses dados também, de acordo com os dados que nós pesquisamos, que nós olhamos aqui, esses números têm aumentado bastante. Daí foi criada essa lei, então, que é a lei do feminicídio, que são aqueles pretende, né, tornar hediondo os crimes cometidos contra o gênero, no caso da mulher. E isso é uma questão muito grave, né, porque a gente está falando aqui da violência doméstica, da agressão, com certeza traz transtornos psicológicos para quem está vivendo aquela situação, mas pode chegar a casos extremos, como no caso de morte. Porque na medida que acontece uma situação de briga, de luta corporal, o homem normalmente tem muito mais força mesmo, e ele empurra, alguma coisa que faz, a mulher cai, bate a cabeça, pode acontecer muitos transtornos aí que pode levar até a morte, né? E isso tem acontecido muito mesmo. As pessoas não denunciam. E a gente até nem sabe tanto, né, como que é isso. Mas é muito importante ter esse aparato para que ela possa sair dessa situação. No caso da Maria da Penha, ela chegou a ficar sem poder se locomover, né? Ele atirou para matar, mas ela conseguiu sair, ainda viva. Mas outras não conseguem. Agora, como que essas mulheres, como que esses casais, os filhos devem ser tratados? O acompanhamento psicológico é uma das ferramentas para mostrar ali o que está acontecendo naquela relação. Tem como reverter essa situação de agressão, de violência, para um convívio mais tranquilo, mais agradável, harmonioso? Então, é importante salientar que esse atendimento ele precisa ser não só para a vítima, mas também para o agressor, né? E para as crianças envolvidas aí no caso da família. Tem como, sim, né? A gente faz o atendimento psicológico é mesmo para ampliar essa questão psíquica mesmo, uma outra forma de olhar para aquela situação. É um momento onde eles vão poder parar. Como eu falei no início, é importante falar sobre isso, mas é importante que eles possam falar também. O casal, já que o casal então está junto e está vivendo essa situação, eles precisam conseguir aceitar esse atendimento, para que eles possam entender melhor o que está acontecendo, o que leva àquela vida tão violenta, né, tão sem harmonia,
o quanto isso prejudica a vida deles no dia a dia, no trabalho, em outras situações, no lazer, tudo é muito sofrido. Então, o atendimento psicológico é um dos tratamentos que é muito importante nesses casos. E caso tenha tentado de todas as formas, não tenha conseguido, não tenha tido nenhuma melhora, é aquela questão mesmo que a gente está falando, que é da autoestima, né? De você se colocar à frente, você se enxergar como uma pessoa que pode, que é capaz. E se aquilo não está te fazendo bem, o que seria o ideal? Aquilo que não faz bem, a gente tenta tirar da vida da gente, né? É também uma situação que o atendimento psicológico pode levar a pessoa a entender. Olha, por que é que eu preciso ficar numa situação, numa relação onde eu não estou bem, onde não estou me sentindo feliz? Eu posso sair dessa relação, né? Então, buscar outras formas de viver. Buscar o trabalho, então, já que é o trabalho que pode atrapalhar, sair da relação, porque não tem dinheiro para manter os filhos. Então, talvez, ir caminhando nesse sentido, de se empoderar, de ser dona de si, de ser dona daquilo que é dela, do corpo dela, da vida dela, e talvez ter uma outra relação com outras pessoas, né? Isso de acordo com cada um. É possível ser feliz, Bruna? Eu acredito que sim. Basta saber como, descobrir como. E isso é importante, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, então, os alunos do 7º período de Psicologia do Unipan, que é justamente para levar essas informações para as pessoas que podem participar do evento que vocês vão realizar no domingo, a partir das 9 horas, né? Sim. O principal objetivo do nosso evento é, obviamente, conscientizar as pessoas sobre os diversos temas que vão ser tratados e mostrar para essas pessoas que existe um caminho diferente, que existe uma forma diferente de se seguir, que basta eu encontrar aquilo que me faz feliz, basta eu encontrar aquilo que me move, aquilo que dá sentido para a minha vida. Tá certo, Bruna, agradeço a sua participação com a gente aqui hoje. Espero que você volte mais vezes com esses temas que são muito pertinentes e importantes para esclarecimento. A professora Regiane continua aqui comigo. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com muito mais informações para vocês. Agora dando aí uma continuação nesse assunto, né, que um tema de certa forma leva ao outro, que é a questão do abuso infantil, abuso sexual infantil. Então a gente vai receber outros alunos aqui do curso de Psicologia do Unipan, que vai falar com a gente a respeito disso. E se você, gente, tem dúvida, quer participar, mandar sugestões para a gente, participem. Esse é o momento de vocês participarem. Através do telefone, o 38214488, ou pelo WhatsApp, o 999474515. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. Nós vamos continuar falando sobre esses temas, como nós anunciamos, importantes em relação à violência e abuso sexual entre adultos e crianças. E principalmente agora nós vamos falar sobre essa questão do abuso sexual infantil. Está aqui com a gente o Eduardo César e a Caroline, que são alunos do 7º período de Psicologia do Unipan. E dentro desse trabalho que eles estão desenvolvendo, nós vamos falar daqui a pouquinho como que vocês podem participar. Dentro desse trabalho são tratados vários temas, né, professora? A gente está elencando 2 aqui, mas tem outros temas também que estão sendo abordados, né? Tem vários temas. Tem o tema do suicídio também, que é algo que está acontecendo muito aqui na nossa cidade. Nós vamos trabalhar sobre a questão do idoso, nós vamos trabalhar também sobre a questão da influência da telecomunicação, na comunicação. Digitais, né? Os digitais, na comunicação com os filhos. Então, assim, muitos temas que vão estar... 7 temas ao todo. 7 temas ao todo.
E esses dois temas que nós estamos tratando aqui agora, que nós estamos dando continuidade agora com a questão do abuso infantil, são temas importantes, pertinentes à nossa realidade que nós estamos vivendo aqui em Patos de Minas e também no contexto a nível nacional. E são temas que, de certa forma, estão ligados, né, professora? Estão ligados, sim. A violência infantil, né, o abuso sexual infantil, é uma violência doméstica, né? Pode ser uma violência doméstica. A gente sabe que a maioria dos casos acontece em família, né? Numa situação onde pessoas são muito próximas, pessoas têm aquela facilidade de conversar com a criança, porque tem uma proximidade com aquela criança, tem a confiança daquela criança. Então, isso acontece num lugar íntimo, né? Num lugar que era para ser um lugar seguro, né? Uma casa, um lar, mas acontece muito. Bom, vamos colocar então Eduardo, César e a Carolina aqui no nosso bate-papo. Primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos ao programa aqui hoje. Boa noite. Pedir para vocês falarem no microfone. Então, a gente estava falando então sobre esse tema importante. Vocês estão estudando, fizeram um trabalho em relação a isso, e o que vocês pesquisaram e notaram sobre o abuso sexual infantil? Então, o abuso sexual infantil, ele é um problema de saúde pública. E como a maioria das pessoas imaginam que ele é caracterizado só quando ocorre um estupro ou uma coisa mais grave, mas não é bem assim. Qualquer ato sexual que envolve uma criança, como forma de obtenção de prazer do adulto, ele é caracterizado como um abuso sexual infantil. Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque as crianças, todo mundo fala assim, a criança mente. Não, a criança talvez não sabe falar o que está acontecendo. Por isso, às vezes, o índice é baixo dos dados, as estatísticas. Porque as crianças não sabem contar. Olha, eu fui abusada, aconteceu isso comigo. As crianças não sabem que isso é errado, ou que o adulto ele tem poder sobre a criança. A maioria dos casos ocorrem, igual a Regiane falou, dentro dos lares, com pessoas que têm poder sobre as crianças. Então, elas não sabem falar, o meu tio, o meu pai faz isso, então a mãe vai falar para a criança, não, isso não está acontecendo. É coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. E não é. É verdade, as crianças falam a verdade. Talvez ela não consiga falar exatamente o que está acontecendo, mas a gente tem que ter calma e ouvir o que elas têm para dizer. Tá certo. Eduardo, para as pessoas em casa entenderem, o que pode ser caracterizado como abuso sexual infantil e, de uma forma geral, também abuso infantil? O abuso sexual infantil, muitas das vezes, é colocado no agressor o poder sobre a vítima. E ele manifesta esse poder. É necessário também entender como identificar esse abuso sexual. Porque, fisicamente, por exemplo, ele pode se caracterizar através de roxos no corpo, mordidas. A criança pode apresentar algum machucado nos órgãos genitais. O comportamento dessa criança também altera. Essa criança pode ter uma alteração emocional súbita, por exemplo, e ficar agressiva. Ou não. Ela pode, de repente, ter uma tristeza, aquela tristeza que não passa, aquela criança que não se relaciona com outras pessoas, ela perde o convívio social, se isola dentro do quarto. Você pede para aquela criança sair, ela não quer sair, você pede para estudar, ela não quer estudar. Ou seja, ela perde aquela motivação. E também há como identificar de forma cognitiva. Ou seja, como que aquela criança está pensando? Né? Quais gestos que ela tem? Porque muitas das vezes a criança ela imita o adulto. Então ela pode querer exibir o corpo, a perguntar muito sobre sexo. Ela pode, de repente, querer fazer perguntas que antes ela não fazia. Então, assim, essa forma de identificar é muito importante também.
Agora, essa questão da identificação, é fácil, professor, identificar o pai, a mãe, a avó, que às vezes muitas crianças são cuidadas pelos avós? É fácil perceber que alguma coisa mudou ali naquela rotina? E como que você deve abordar aquela criança, perguntar o que está acontecendo? Eu acho que fácil não é, até porque é um tema de difícil mesmo acreditar, né? Assim, de difícil acesso. Mas é importante que você esteja sempre observando as crianças, os seus filhos aí, para poder ver como é que está sendo o comportamento dela. Alguma coisa saiu fora do comum, estranha, e vai observando para poder tentar conversar com essa criança. Agora, a forma de conversar com uma criança é diferente da forma de conversar com um adulto, né? E assim, nós, da psicologia, a gente usa algumas técnicas, a gente usa através do lúdico, a gente vai observando o que está acontecendo. Se esses pais, ou esses avós, igual você falou que tem muito, né, hoje em dia, percebe alguma coisa que não consegue, então, conversar sobre esse assunto, pode procurar um psicólogo para poder perguntar como que eu faria para poder descobrir. Estou achando estranho, essa criança não era assim, agora ela está fazendo coisas que a gente não imaginava. A escola mesmo, muitas vezes, porque a gente vive um grande tempo na escola, e a escola sempre percebe alguma coisa e chama a família e encaminha lá para a clínica de psicologia, né, assim, para poder a gente tentar aí ajudar essa criança. E daí a gente vai fazendo algumas intervenções, a gente vai brincando com aquela criança de uma forma que ela possa contar aquilo que está acontecendo com ela. Porque é muito importante preservar. Talvez ela ache que essa é uma forma normal de se relacionar com o pai. Talvez ela ache que, afinal de contas, ele é meu pai, então ele está me ensinando uma coisa que é de pai ensinar. Mas ela vai ficando muito triste às vezes, ela vai ficando muito triste, não sabe se conta, se não conta, porque aí às vezes o pai, ou o tio, ou o irmão, pega e fala, olha, mas você não pode contar. E nesse momento ela já começa a entender que aquilo realmente é uma coisa errado. Que precisa. É errado. Se não pode contar, se está escondendo, é porque alguma coisa estranha tem ali naquela conversa, né? Isso. E aí ela já ficou nessa situação, né? Assim, e agora? Eu estou fazendo isso, uma coisa errada. Se eu contar para meus pais, minha mãe, ou para quem, né, para quem é de direito lá, ela vai brigar comigo. E como que vai ser isso? Então, assim, é uma coisa, é uma situação, como eu falei anteriormente, a gente apresenta o mundo para a criança. E já imaginaram o quanto é difícil para uma criança estar submetida a toda essa carga de tristeza mesmo, de violência? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, sintam-se à vontade de responder quem tiver essa informação. Normalmente, a criança que passa por esse tipo de situação de abuso sexual infantil, ela transfere aquilo para o coleguinha, para o amigo, para o primo, ela faz aquilo que foi submetida por um adulto com outra criança? Ela não necessariamente faz com outra criança, mas ela tem comportamentos que vai demonstrar aquilo. Por exemplo, uma criança, ela não sabe o que é sexo, como que aquilo funciona, e do nada ela começa a perguntar muito, ela começa a se exibir também, a se tocar. Então, vai ter comportamentos em que vai ser perceptível, tem vez. Não que significa que isso aconteça sempre, mas não necessariamente ela vai transmitir para outra pessoa. Porque eu estou perguntando o seguinte, Eduardo, a gente viu uma notícia recentemente que deixou muitas pessoas chocadas, que aconteceu na nossa região em Araxá, de um adolescente que foi apreendido porque abusou de uma criança de 6 anos. Esse adolescente tinha 16 anos, ele abusou de uma criança de 6 anos e, a partir das investigações, descobriram que foi o pai do menino que segurou a criança para que ele cometesse aquele ato. E durante outras investigações ainda, descobriu que esse mesmo adolescente que abusou de uma criança de 6 anos tinha sido abusado pelo pai entre 10 e 13 anos. Então, isso pode ser uma coisa que
não, passei por aquela situação, eu vou dar um basta, eu não quero nem falar mais sobre isso, ou pode ser que na vida adulta que ele interfira de tal forma na adolescência que ele transfira aquilo para outras pessoas. Olha, o que você está falando aí, parece que essa criança não queria fazer isso, esse adolescente. Ele foi, então, colocado nessa situação pelo pai. Né? O pai... Ele não foi porque ele foi abusado que ele foi lá e fez com a outra criança, pelo que você está contando. Ele fez porque o pai obrigou ele a fazer, né? Para poder um pouco aí fazer como ele faz, né? Ele está ensinando isso para o menino desde pequeno. E agora, olha, você vai começar a fazer isso com outras crianças. Então, necessariamente, a pessoa vai ou não vai fazer? A gente não sabe, né? Nesse caso, pelo que você está dizendo, ele não ia fazer. Ele foi obrigado a fazer pelo adulto, né? Esse adulto que é uma pessoa muito inadequada aí nesse contexto, né? De ensinar, né? Educar é difícil, né, Eduardo? É importante ressaltar que a criança ela quer ser defendida por alguém. Alguém tem que defender, ela quer ser defendida. E esse adolescente também, ele sofreu um abuso. Mesmo naquele ato, sendo forçado ou não, ele estava sob abuso. O abuso nem sempre ele é físico. O abuso também pode ser emocional. Há crianças, por exemplo, voltando à questão da identificação, ela não consegue segurar as fezes, não consegue segurar a urina. Mas quando o pai identifica esses sinais de abuso sexual, é importante também que ele tenha calma. É importante que ele não fica, de uma certa forma, forçando a criança a dizer, de repente, o que não existiu, ou colocando palavras para a criança. É importante que ele não fica fazendo aquele interrogatório, fazendo com que a criança sofra novamente aquilo que ela já sofreu. Por isso que é importante estar procurando um profissional, um psicólogo, alguém na área da saúde que possa estar ajudando. Mas, se o pai é o abusador, onde que estão os outros responsáveis e familiares dessa criança? Será se ninguém percebeu que essa criança foi abusada? Ninguém observou o comportamento ou as alterações sociais ou cognitivas dessa criança? Então, eu acho que é importante a sociedade também passar a observar. Muitas das vezes a gente vê algum anúncio, alguma reportagem, e fala assim, mas ela foi estuprada porque ela estava com a roupa curta. A culpa foi dela. Foi ela que procurou. Nem sempre. Eu acho que a opinião social, principalmente agora com a internet, o Facebook, a gente tem que começar a mudar a nossa cultura, a ter uma empatia pelo outro, por como que aquela pessoa está sofrendo e como ela pode sofrer. O abusador, muitas das vezes, ele apresenta ser responsável. Ele apresenta ser uma pessoa acolhedora. Ele engana. Então, assim, a criança, voltando ao assunto, ela dá esses sinais. Então, assim, o julgamento, muitas das vezes, pode atrapalhar. Então, é necessário deixar com que a criança se manifeste, ou que o adolescente também se manifeste. Tá certo, gente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco com o último bloco do programa Mais Saúde de hoje, fechando esse assunto e passando informações para vocês sobre o evento que os alunos então estão preparando para passar todas essas informações que nós falamos aqui durante um período específico que vocês podem ir lá tirar dúvida e participar mesmo dessas informações, colher essas informações que são sempre muito importantes. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com o último bloco do programa Mais Saúde dessa terça-feira. Lembrando, gente, que todas as pessoas que participarem com a gente aqui hoje, através do telefone, do WhatsApp, vão concorrer daqui a pouquinho a um brinde da Lacqua di Fiore. Bom, para a gente encerrar esse assunto, a gente está falando sobre essa questão da violência doméstica, do abuso sexual infantil. Agora, a gente falou muito dessa questão do físico, de tocar, de
de ter o ato mesmo da conjunção carnal em si, mas tem essa questão também da pornografia através da internet, através de fotos. É isso mesmo, Eduardo? É um tema também que deve ser olhado de perto e principalmente observado? Sim. A pornografia, digamos, digital, ela passa a ter uma exposição muito grande. E muitas das vezes a criança, ela aprende. Ela não aprende apenas com os pais. Ela aprende com o que ela vê na televisão, com o que ela vê na internet, com o que ela vê no celular. Lógico, não precisa estar censurando tudo, mas é importante respeitar a faixa etária dessa criança. É importante deixar que essa criança brinque também, sabe? Não que fique apenas no computador ou no celular. É importante? Mas que crie brincadeiras, que tenha tempo para essa criança. O afeto é muito importante. Agora, Caroline, como que a gente deve proceder, no caso, os pais, quem está ali com essa criança? Porque tem essa questão também de um adolescente, 11, 12 anos, está passando por uma situação de tristeza dentro do âmbito familiar, na escola, passa a mexer nessas redes sociais, nas mídias sociais, conversa com outra pessoa do outro lado, que se diz que é uma criança da mesma idade dela, um adolescente, quando na verdade é um adulto que está utilizando aquele espaço justamente já com essa maldade de trocar fotos ali, de que ela passe essas informações do cotidiano dela, rotina, horário, escola. Isso é uma situação perigosa e que os pais também devem ficar atentos? Sim. Os pais devem ficar atentos a qualquer tipo de rede social que os filhos mexem, têm acesso. Porque é igual você disse, às vezes está se caracterizando como uma criança, mas é um adulto. Então, os pais têm que ter, não como se diz, um foco ali o tempo inteiro, mas eles têm que manter um poder sobre a criança de o que você está mexendo, com quem que você está falando, você tem certeza se é isso mesmo, isso está certo, isso não está, tem que ensinar também. E é igual você disse, às vezes a gente foca muito no carnal, e não é só isso. A publicação de uma foto de uma criança é crime. Expor a criança a ver vídeos, por exemplo, pornográficos, é um abuso sexual. Também submeter, encorajar a criança. Às vezes você não vai fazer nada com ela, mas você está encorajando ela a enfrentar aquilo, a ter coragem de fazer aquilo com ela, com outras pessoas, com outros coleguinhas. Isso também é um abuso sexual. Então, a gente tem que ficar atento a todo tipo de mídia. E até um dos temas também nosso, né, essa questão de como é que... Não tem problema usar um celular para poder brincar com a criança. Não tem problema. Hoje em dia, a tecnologia ela precisa ser incorporada. Precisa saber como que a gente faz isso. Né? Precisa de ter esse controle até para saber como que elas vão se relacionar com essa tecnologia. E como que a família também está se relacionando com essa tecnologia. Né? Tão rápido, a foto que aquela criança mandou para outra pessoa cair na rede social, isso gira tão rápido que pode chegar nos coleguinhas dela, por exemplo, de escola, e ela se sentir ridicularizada com aquela situação. Como que agir nessa situação onde uma criança foi exposta a um abuso sexual infantil? Lógico que ela ainda não entende aquilo, ainda não tem aquela concepção de que é certo, de que é errado, mas que acaba sendo julgada, olha lá, aquela criança passou por aquilo. Inclusive, os adultos também fazem isso, né? Como que é agir nessa situação? Então, na escola, né, por exemplo, isso acontece... Se a criança chega na escola e, de repente, aí todo mundo começa a rir, a apontar, né? Os profissionais precisam, então, buscar, entender o que está acontecendo. E também... Eu acho que antes disso, eu acho que a escola é o lugar onde a gente precisa trazer esses temas para ser discutido. Né? Como que as crianças, os adolescentes, estão utilizando de recursos, o que vocês estão fazendo, para que necessidade é essa, né, de ficar expondo tudo, expondo o outro.
esses temas precisam fazer parte do cotidiano da escola, para que essas situações possam ser diminuídas. Caroline, no trabalho que vocês estão desenvolvendo, vocês vão criar métodos para tratar diretamente com as crianças de uma forma diferente, com que elas consigam entender. Agora, como que eu devo fazer, por exemplo, com o meu filho? Como que eu devo explicar para ele que isso aqui é o seio dele, o pipiu dele, né? Vamos falar assim, isso é seu, isso é seu, é seu corpo, você que pode tocar, você que é o dono. E como que eu devo falar para ele, olha, não deixa ninguém tocar, não deixa ninguém mexer. Como que eu devo abordar ele? E também estendendo, a gente ouve muito aí nas conversas de famílias, né? De que chegam numa idade que as crianças começam a fazer perguntas. Isso é natural e que nem sempre os pais sabem lidar com aquelas perguntas, com aquela situação. Como trabalhar isso tudo? Então, a gente vai abordar lá no evento de uma forma lúdica com as crianças para que elas consigam entender de forma natural o que é aquilo. Porque se eu sou pai e eu estou falando aquilo para a criança, talvez ela pode se sentir pressionada ou pensar assim, talvez o meu pai, a minha mãe está pensando que eu sou assim e isso está errado. Ou também, por exemplo, minha irmã vai me dar banho, ela não pode. Então, como que eu vou falar isso para o meu filho? Às vezes, eu não consigo. Eu tenho um poder de autoridade tão grande que, se eu falar, eu vou me restringir e vou restringir a eles informações. Então, levem suas crianças lá, porque às vezes a gente pensa assim, a gente não pode falar. E pode, a gente deve. Isso precisa ser falado, eles precisam entender. Eles precisam saber o que é o abuso sexual infantil para que isso não aconteça com eles. Para que, se por acaso algum dia aconteça, eles possam saber falar como. Jane, é difícil abordar esse assunto dentro de casa com os filhos? É difícil, né? É um assunto que... Mas, assim, os pais... Porque existe essa questão da sexualidade, né? Com o tempo, as crianças vão começando a descobrir o corpo, vão começando a manusear, né? E aí a gente precisa estar atento e estar conversando com eles. Olha, esse é o seu corpo, eu estou te dando banho, sou sua mãe. Chega um determinado momento que você não precisa mais dar banho, você vai ensinar para que ele possa fazer essa higiene. E aí, olha, você já consegue fazer isso sozinho, então você é que vai fazer isso. Você vai ao banheiro sozinho? Você vai ao banheiro sozinho. O banheiro é um lugar onde é só seu, você vai ficar lá sozinho. Você consegue tirar sua roupa, não precisa pedir para o outro para poder fazer isso. E caso alguém queira fazer isso para você, você não deixa, você chame um adulto, você chame o seu professor e conte para a gente. E não deixe com que ele pegar, ele te tocar, porque isso não é uma atitude que vai te ajudar, né? É uma invasão, o corpo é seu. Agora, como lidar com as perguntas? Por exemplo, eu tenho uma amiga que me contou que o filho dela tem 2 anos e meio e tem uma prima de praticamente da mesma idade. Ele perguntou para ela por que ele tem um determinado órgão genital e a prima dele tem outro órgão genital. Como responder? De fato, deve ser explicado corretamente? Ou não, naquele primeiro momento ali, a criança ainda é pequena, você pode dar uma outra resposta? A partir de que momento você deve explicar o que está acontecendo, o que é verdade? E essa resposta deve ser muito completa ou vai sendo dada de acordo com a necessidade da pergunta? Vai sendo dada de acordo com a idade e com a necessidade também, né, da pergunta. Porque eles vão mesmo, eles vão se olhar. E aí eles vão descobrindo que tem diferenças, né? Que um tem de um jeito, o outro tem de outro, e eles vão perguntando assim, por que isso está acontecendo? É importante que se dê a resposta de uma forma que a criança entenda para aquela idade. Não adianta você falar coisas muito complexas como, por exemplo, o sexo, né? Não vai adiantar chegar nesse nível. Mas Mas a sexualidade é uma questão que deve ser abordada desde criança. Esse tema é um tema que deve ser de forma natural
tratar desde criança, para que ela entenda a importância do seu corpo e também para que ela aprenda a respeitar o próximo. Isso. Né? Sendo tratada de uma forma natural, isso vai acontecendo e ela vai entendendo essas diferenças. Nós temos as nossas diferenças. Tá certo, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui durante o nosso programa hoje. Professora Regiane trouxe os alunos, os pupilos dela, né, que vão apresentar os trabalhos. Eduardo, Carolina, eu queria que vocês convidassem o pessoal, explicassem um pouquinho sobre esse projeto que vai acontecer no domingo, então, dia 19, gente, a partir das 9 horas no Parque do Mocambo. Vai ser um evento em parceria com o Dia Seda, organizado pelo Credit Copa, e convidar o pessoal a explicar como vai ser o trabalho de vocês lá. Igual você disse no início, não é só os nossos temas que está sendo abordado aqui que vai ser falado lá. Vai ter mais 6, não, 5, né? Nós somos 2. Ah, é 2 aqui mais hoje. 5 temas, além dos nossos 2, que vão ser abordados lá. Vai ter atividade diretamente para os adultos, também vai ter atividade diretamente para as crianças, para que elas consigam entender isso de uma forma mais fácil, mais lúdica. E quero convidar toda a população para estar lá junto com a gente, porque vai ser um evento muito gratificante e vai ser é importante as pessoas participarem para aprenderem um pouco sobre isso que a gente falou aqui hoje, né? De grande aproveitamento para todo mundo. Isso mesmo. E você, Eduardo? Eu gostaria de convidar você, telespectador, e que vá toda a família, levem as suas crianças, e as crianças levem os seus pais, porque em nosso trabalho sobre abuso sexual infantil, nós estamos com uma surpresa. E eles têm que conferir essa surpresa. E entre essa surpresa está exatamente como explicar para a criança os seus direitos e também aos pais os seus deveres. Então, assim, vai ser muito bom. Isso nós garantimos. Tá certo. Sejam bem-vindos. E Obrigado. também é um momento de lazer, que a gente vai falar também sobre a síndrome de burnout. Então, assim, as pessoas deixarem um pouco o trabalho e ir lá para poder conhecer um pouquinho sobre esse tema, sobre o suicídio, sobre o idoso, a infantilização do idoso, né? Então, assim, convido a todos para estar com a gente lá nesse dia. Vai ser um prazer receber. E sobre esse evento, gente, vocês vão conferir muito mais informações também no programa Entrevista, que tem todas as quintas-feiras aqui na casa. Volta com essas informações sobre esse evento, que é um evento que é muito grande, que vai envolver muitas áreas e é importante vocês ficarem atentos. Bom, eu queria agradecer nosso tempo estourado, né? Agradecer aos nossos parceiros do programa, que estão sempre aqui comigo todas as terças-feiras. Agradecer a Enigma, que fica na Rua General Osório. Tem muitas coisas boas lá, muitas novidades para vocês que gostam de estar sempre na moda. Ao Salão Thiago Lima, telefone 3825-8378, que fica aqui pertinho da NTV. E tá lá sempre uma equipe muito bacana, prontos para vocês deixarem vocês lindos, super confortáveis também e bacana. Agradecer a Floricultura Apolo, que fica aqui pertinho da NTV. Hoje trouxe pra gente um arranjo artificial de hortênsia, muito bonito. Obrigada a vocês pela parceria. E agora a gente vai conhecer o nosso sortudo ou sortuda de hoje, que ganhou um brinde da Lacqua di Fiori, que fica também na General Osório. Vamos conhecer aqui então. Marcelo, no telefone 9168, final 36. Obrigada pela sua participação, Marcelo, e a gente volta semana que vem com muito mais informações e muito mais saúde para vocês. Boa noite, um beijo, até lá. Gente...